Boa noite, esse é o Infodelivres, programa 3, o tema é turismo e meio ambiente. Então, dentro do projeto Floresta de Livres, dos cursos de comunicação social da UFPR, realizamos o Infodelivres, cuja ideia é discutir temas candentes com repercussão midiática, de modo crítico e dinâmico. Então, a gente trata de comunicação, jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, uma ampla gama, de temas que interessam para a gente no âmbito do curso de comunicação da Federal lá do Paraná. Então, com apoio do Grupo de Pesquisa em Comunicação Eleitoral, o CEL, do Projeto Educacional Ponto Pasta, do Projeto de Extensão Sinapse, e também dos docentes e discentes do curso de Publicidade e Propaganda, a gente inicia essa nova edição do Infodelivres, que vai tratar sobre turismo e meio ambiente, cenários de convivência com o Covid-19. Quero agradecer, então, a presença dos convidados aqui. A gente tem a Luciana Paulucci, turismóloga, mestre e doutora em Ciências da Comunicação pela ECA, sócia da consultoria em sustentabilidade Brasil Plural. E temos o Paul Dale, que é engenheiro pela Federal de Viçosa, mestre em Ciência Ambiental pela USP, ele atua na reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que é um órgão reconhecido pela Unesco. Então, gente, para a gente começar o bate-papo, eu vou fazer agora aquela introduçãozinha bem básica, bem simples, que vocês depois tocam em frente, aprofundando, já que vocês são as pessoas especializadas nessas áreas. Meio ambiente, em última instância, então, a gente entende como a integração sustentável de fauna e flora, e ela cada vez mais, quer dizer, o meio ambiente cada vez mais é influenciado pela ação humana. Turismo é uma atividade do viajante que visita uma localidade de fora do seu habitual. Então, a relação entre ambos aqui no Brasil, por exemplo, internacionalmente o Brasil ele é conhecido pelo turismo de praia e sol, sol e praia, mas quem vem para cá são os nossos irmãos argentinos, principalmente. Tem o turismo ecológico, que atrai muitos europeus, norte-americanos. Tem turismo cultural, que tem um baita potencial, mas esbarra na falta de infraestrutura receptiva. Então, a gente tem problema no domínio de outros idiomas, principalmente inglês, espanhol, muitas vezes. A organização da cadeia produtiva, incentivos estratégicos de comunicação e marketing, ou seja, tem muitas variáveis que interferem na ampliação desse setor. Além disso, a gente tem o problema da violência, na instabilidade política e econômica, a degradação ambiental, que queima, além das florestas, a imagem do Brasil, a imagem do brasileiro no cenário internacional. Então, isso afeta a percepção, a imagem que a gente foi construindo com o passar do tempo, graças a algumas políticas bem-sucedidas de preservação ambiental. Enfim, vocês aqui vão comentar. Aí a gente começa com as colocações, como a do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, propondo um avanço mais rápido nas áreas florestais, naquela famosa reunião de 22 de abril, a recente, aquela que esteve presente em todas as plataformas de imprensa. Então, aquilo foi um verdadeiro atraso, aquela declaração de passar uma boiada. É um atestado de desrespeito à sustentabilidade, que gera problemas com outras nações que reduziram os investimentos no Brasil e provavelmente utilizaram a questão ambiental como moeda de barganha em negociações que envolvem variáveis geopolíticas, boicotes contra produtos do nosso portfólio de exportação e o endurecimento de financiamentos estão na pauta de pressão internacional. Então, muitas vezes, a questão do meio ambiente ela é utilizada como uma desculpa para as nações fazerem pressão no país. Mas, obviamente, a gente tem uma repercussão bastante negativa que transcende governos e faz com que as pessoas, os cidadãos de outras partes do planeta, comecem a ter uma percepção bastante ruim do país. Eu dei uma gulgada rápida em alguns problemas ambientais na administração Bolsonaro. Então, a gente tem aquela primeira simbólica, que é a exoneração do Ricardo Galvão do INPE, após críticas do presidente a dados que comprovavam o forte crescimento do desmatamento na
em debate com o Ricardo Salles no Globo News, painel, que nós não usamos publicação científica, nós usamos publicação científica, não usamos balela, numa clara provocação quanto às crendices associadas a alguns discursos governamentais. Além disso, tem, né, assim, essa contestação dos dados oficiais de desmatamento, propostas para redução de terras indígenas e áreas remanescentes de quilombos, posicionamento contrário ao acordo de Paris. Na BBC, eu pesquisei, então, Cancún brasileira numa estação ecológica, proposta também do presidente, um afastamento do fiscal que multou o presidente quando ele era um deputado e estava realizando pesca ilegal numa área proibida. Enfim, para o país que foi responsável pela Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92, o Brasil foi transformado num pária internacional quando a gente fala de meio ambiente, e isso, obviamente, tem consequências, não só na área ambiental, mas na área econômica, e a gente vai tratar um pouco mais de turismo. Então, eu passo a palavra agora para o Paul, depois desse preâmbulo bastante longo. Vamos lá, meu amigo. Meio ambiente, é com você. Gente, boa noite para vocês. Obrigado pelo convite, Ari. Luciana, obrigado por estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal de comunicação. A ideia aqui é fazer uma sequência de provocações, aí, como o Ari fez, e a gente conseguir fazer isso nesse primeiro momento aqui no tempo certo. Então, a gente estruturou a nossa conversa para a gente conseguir passar aí a bola para Luciana de um jeito que eu acho que vai ser bacana. Então, espero que seja bacana e que vocês possam, logo depois disso, a gente vai ter um outro bloco em que a gente volta com perguntas, enfim, a gente corrigiu o que ficou faltando, né? Acho que teve uma grande abertura bacana em termos de contatos agora por conta do Ari, em relação às questões ambientais, e eu acho que talvez a gente possa juntar isso tudo e fazer uma pergunta, ou seja, quando a gente fala em quais são as principais questões ambientais do Brasil contemporâneo, ou seja, do dia a dia do Brasil hoje, a gente pode enxergar as questões ambientais em separado, e aí acho que a gente tem uma série de questões, ou a gente pode também fazer isso de maneira a entender as questões ambientais de maneira transversal, ou seja, como que elas estão dentro de todas as outras atividades econômicas da gente, de todas as outras atividades sociais da gente, né? Uma maneira de a gente conseguir entender o que a gente pode entender de questões ambientais mais importantes no mundo hoje talvez olhar para como que o mundo se organiza em termos dos principais temas, né? A gente tem algumas maneiras do mundo se organizar, do mundo do jeito que a gente vive hoje, ou seja, com tudo interconectado, e a pandemia hoje pelo Covid é uma mostra muito clara disso, através de convenções, através de protocolos, através de acordos internacionais, né? Então, um dos principais que vocês conseguem ver sempre na mídia é a questão de mudanças climáticas, né? Então, a gente tem bastante atenção da mídia, ainda bem, porque é um assunto extremamente grave, é um assunto que nos afeta profundamente em relação à mudança climática. Outro assunto que a gente tem, talvez com não tanto apelo de mídia, e é um pouco do que eu mais me dedico a trabalhar, é a questão que globalmente a gente chama de diversidade biológica, e aqui a gente chama mais carinhosamente de biodiversidade, né? Então, são dois grandes temas que a gente tem dentro desse cenário global e que eles têm relação direta aqui no país, né? Outros temas acabam entrando em paralelo, por exemplo, existe uma outra grande convenção, a convenção que a gente reduz ela à desertificação, né? Essas três grandes convenções, inclusive o Ari citou, elas foram assinadas aqui, elas foram discutidas e debatidas e sacramentadas aqui em 1992
durante a Eco 92, né, no Rio de Janeiro, né? Então, o país, de fato, como o Ari bem falou, ele tem uma tradição de ser um dos que a gente chama players mais importantes no cenário internacional, né? Outros temas que a gente sente mais no dia a dia estão bem relacionados também a esses três principais temas: a questão de água, se a gente tem disponibilidade de água ou não, a questão da qualidade do ar, né? São temas bem relacionados ao que a gente pode entender como as principais questões ambientais do Brasil, né? Essa é uma maneira de enxergar. A outra maneira de enxergar é isso que eu provoquei logo no início: é como a gente consegue não entender, não enxergar essas questões ambientais em si separadas, que de fato elas podem ser trabalhadas assim, mas entender elas dentro do dia a dia da gente. Então, hoje a gente está vivendo uma situação bastante única, né? E a gente consegue ver os reflexos disso em tudo que está relacionado com questões ambientais. A gente vai voltar a isso no último bloco, mas isso faz parte do dia a dia da gente, né? Eu sou e estou aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. A gente viveu bastante a questão de falta de água aqui na cidade de São Paulo alguns anos atrás, e isso é uma questão ambiental muito forte, né? E isso pode ser entendido também já como um prenúncio aí dos efeitos de mudança climática. Isso também pode ser entendido como um descuido nosso em relação à proteção dessas áreas de manancial, não do ponto de vista de legislação, mas do ponto de vista funcional, ou seja, como que a natureza funciona, que ela vai além até da legislação. Então, esses temas ambientais, assim, eles podem ter esse entendimento isolado ou eles podem ter esse entendimento específico. Quando a gente para no específico, a gente consegue entender hoje a questão da importância de saúde, que antes era um tema isolado, e como ela se relacionou hoje com todas as principais atividades econômicas. Então, a gente vive realmente num mundo interconectado, né? A gente consegue ter vários instrumentos de apoio para que a gente possa acompanhar isso de maneira inteligente, de maneira independente, né? E aí a gente pode se referir especificamente a fake news, ou seja, a gente poder pesquisar um pouco mais, a gente já consegue ter esse desenho do que é que está aparecendo meio torto e conseguir aprofundar, né? E a gente tem dois grandes instrumentos que foram lançados nessa semana, né, por dois grandes parceiros de a gente poder fazer esses trabalhos, né, com bastante controle técnico, bastante transparência. Um desses trabalhos é chamado de Map Biomas, então a gente vai fazer referência deles aqui. Vocês podem procurar, um trabalho espetacular, assim, foi lançado agora de novo, essa nova versão agora, e ele permite a gente ter uma clareza em relação ao que é que está se desmatando ou não no Brasil e qual a relação disso com o resto do mundo, né? Outro bastante importante para essa área nossa, aqui São Paulo, Paraná, a gente tem aí uma boa influência de área de cerrado, mas a gente tem uma vivência muito grande dentro de áreas de Mata Atlântica, né? Então a Fundação SOS Mata Atlântica acabou de lançar o Atlas da Mata Atlântica agora, que também traz uma série de dados, e ela faz até um ranking em relação aos estados, e está falando aqui com vocês, na Universidade Federal do Paraná, é importante, porque o Paraná ele também aparece ali em destaque, e talvez de uma maneira não muito agradável, em relação ao respeito e à conservação do bioma Mata Atlântica, né? Então acho que vale a pena depois consultar isso, é muito tranquilo, a gente vai voltar a fazer uso deles, né? Eu dei dois exemplos de biomas brasileiros, ou seja, Mata Atlântica, né, que se esparrama aí de maneira histórica, né, ou seja, foi o primeiro meio ambiente, né, o primeiro ambiente que os, entre aspas, descobridores do Brasil viram, e ela se esparrama por 17 estados brasileiros, né? E eu falei também do Cerrado, né, que a gente tem um carinho aí de chamar o Cerrado de a grande protetor das águas do Brasil. E isso voltando à questão que a gente discutiu agora há pouco sobre um dos grandes problemas, que é a disponibilidade de água e água boa
né, o cerrado passa a ser bastante importante para a gente, né? O mais famoso mundialmente, né, ou seja, o próprio Ari falou isso logo no início, é a Amazônia, e de fato ela tem um papel muito importante dentro de um dos grandes temas que eu já toquei aqui, que é a questão de mudança climática, mas não só isso, né, ou seja, a Amazônia tem uma série de grandes recordes globais e que isso também torna ela extremamente importante, e é um patrimônio que a gente divide com outros países, ou seja, não é uma coisa só do Brasil, né? Ou seja, a gente tem uma responsabilidade já junto com o mundo inteiro por conta disso, mas a gente tem uma responsabilidade direta com outros países também, né? Outro bastante famoso é o Pantanal. A gente tem uma série de exemplos muito interessantes em relação ao Pantanal. A própria interdependência entre esses biomas, acho que é bastante importante, ou seja, a interdependência do bioma Pantanal com o bioma Amazônia é bastante clara, é bastante bacana de entender. Tem um bioma a mais que é algo espetacular, assim, de diversidade, de beleza, e de diversidade em relação ao modo de viver do ser humano, que é espetacular, que é a Caatinga. E, e a gente tem, que vai já para o interior do Nordeste, ocupa uma grande faixa do Nordeste, é um espetáculo de região, a Caatinga, e é de uma grandeza espetacular. E isso se reflete, inclusive, dentro de uma das 3 convenções que eu mencionei agora como um dos grandes temas, que é a questão de desertificação, né? Então, a gente pode ir avançando, mas existe uma diferença entre a gente trabalhar com os grandes biomas e a gente ter uma preocupação com aqueles ecossistemas que estão mais próximos da gente. Ou seja, todas essas escalas são importantes para a gente pensar, seja para que a gente mantenha uma qualidade de observação da paisagem, seja para que a gente mantenha serviços, ecossistemas prestados por esses ecossistemas. Então, a nossa análise não tem que ficar só em grandes biomas, né? Ainda parafraseando agora durante o lançamento do Map Biomas, né, tem uma constatação bastante triste que reforça a fala do Ari logo no início. Nós somos hoje o país no mundo inteiro que tem a maior área desmatada do mundo. Então não é à toa que as pessoas olham para a gente com uma grande preocupação. Eu vou de novo usar os dados dessa apresentação do bioma, não são meus. Nós estamos mais que o dobro do segundo lugar, né, que é a Indonésia. Então, é bastante impactante isso daqui, né? Na tradução do que eles conseguem acompanhar em termos de desmatamento, tem um número bastante assustador, ou seja, a cada minuto no Brasil inteiro, a gente perde 2 hectares. Cada hectare, 10 mil metros quadrados, ou seja, a gente tem 20 mil hectares sendo desmatados a cada minuto no Brasil, né? De novo, é algo bastante alarmante. Isso, de novo, voltamos para a questão das fontes, né? Ou seja, vão atrás, é muito fácil, Map Biomas, né? Tem uma relação direta entre os problemas que eu estava falando, ou seja, 38% dos alertas em relação ao desmatamento no Map Biomas, e o que corresponde a metade das áreas desmatadas, ou seja, 50%, são áreas que deviam ser protegidas por conta já do novo código de leis que protege essa questão de florestas, são as reservas legais, e são áreas que têm uma relação direta com água, com recursos hídricos. Então, de novo, a gente volta na interdependência desses aspectos, ou seja, metade da área desmatada do maior desmatador do mundo inteiro se dá em áreas ou que deveriam ter um grau de proteção diferenciado, né, ou seja, nas reservas legais, ou nessas áreas que têm uma influência direta com recursos hídricos. Isso é muito importante. Para enfrentar isso, a gente chama, então, políticas públicas, né? Ou seja, o que são políticas públicas? Política com P maiúsculo, na verdade 2 P's, né? Política e pública. É quando a gente senta todo mundo junto e estabelece de maneira transparente e com objetivos muito claros e especiais e que defendam, óbvio, o nosso dia a dia, o nosso desenvolvimento, mas também o futuro, né? Ou seja, das minhas filhas, dos netos e tudo mais, né?
A gente tem o Estado participando desse desenho de políticas públicas, a gente tem a sociedade civil, também por meio das ONGs, a gente já citou duas, na verdade uma e uma rede de trabalho. A gente tem população tradicionais, os povos tradicionais, que são bastante importantes, tem muito a ensinar para a gente. A gente tem empresas e empreendedores que são fundamentais para manter a nossa atividade, nosso modo de operar, e vários outros fatores que estão envolvidos com isso. Por que política pública? A gente está trabalhando em função de proteger a questão ambiental, mas dessa maneira transversal, eu vou citar um dado bem importante. A gente tem hoje, no mundo inteiro, 820 milhões de pessoas sem comida, né? A expectativa agora, com essa pandemia que nós estamos enfrentando, que a gente traga para dentro desse clube do sem comida mais 130 milhões de pessoas, né? O Brasil é entendido como um dos grandes celeiros, um dos grandes fornecedores disso. E para a gente continuar fazendo essa função, a gente tem que garantir a perpetuidade dessa atividade, seja em relação à água, seja em relação à vida das pessoas, seja em relação à biodiversidade que sustenta a manutenção dessas atividades agrícolas, por exemplo, né, que são extremamente importantes, né. Vou dar um exemplo só de quando a gente passa do limite. Eu estou já passando o meu tempo aqui, mas eu estou fechando. Pesca. Pesca é bastante importante. Hoje a gente já tem uma conta feita de que se a gente fosse restaurar o potencial pesqueiro, essa falta de política pública nos transforma em devedores. Ou seja, quanto custaria para a gente restaurar o potencial pesqueiro no mundo? É um valor muito pequeno, estou brincando, é um valor de 200 bilhões de dólares para a gente conseguir restaurar o potencial pesqueiro. Por quê? Porque a gente simplesmente não estabeleceu critérios racionais e inteligentes de a gente fazer esse trabalho. Eu vou citar agora o diretor-geral do Instituto Florestal aqui de São Paulo, que citou com os dados do Pacto, de novo a questão da transversalidade, da relação entre meio ambiente e desenvolvimento. No Brasil, especificamente, aqui a gente tem 15 milhões de hectares de áreas que a gente tem que restaurar. O Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, ele fez essas contas. Esses são dados um pouco antigos, né? Com os dados agora que a gente está vendo dos desmatamentos, talvez tenha piorado um pouco, mas vamos ficar em 15 milhões de hectares. E a provocação desse diretor-geral do Instituto Florestal, o Butch, que é um engenheiro florestal, a gente pode, através da atividade de restauração, gerar um emprego a cada 3 hectares em restauração. O que significa dizer que para os 15 milhões, a gente pode gerar 500 mil empregos fixos, sem contar outros empregos relacionados com a cadeia produtiva, né? Um dos mecanismos que a gente tem, então, para fechar, um dos instrumentos, a gente tem vários instrumentos dentro da política pública para trabalhar com promoção do desenvolvimento junto da conservação. É o que a gente chama de áreas protegidas. Um parque nacional, uma estação ecológica, uma APA, uma RPPN, que é uma reserva particular do patrimônio natural, por interesse próprio. São 1.600, mais de 1.600 hoje no Brasil, proprietários que decidiram criar RPPNs por si só, né? É um grande instrumento. Voltemos então ao MAP Bioma. 11% de toda a área desmatada nesse período medido agora do MAP Biomas, que significa ano passado para o ano anterior, estão em unidades de conservação, ou seja, isso inclui áreas que são áreas protegidas de uso sustentável, que permite, inclusive, fazer desmatamento, como uma APA, por exemplo, mas inclui também áreas de proteção integral, que não deveriam estar acontecendo isso, né? Uma das áreas protegidas que a gente atua bastante aqui no Brasil é a reserva da biosfera da Mata Atlântica, são as reservas da biosfera. A gente tem 7 reservas da biosfera. Aqui, especificamente, sobre a região Paraná, para a gente tem a reserva da biosfera da Mata Atlântica. O Paraná é um dos 17 estados que compõem essa reserva da biosfera, que é um instrumento, é uma área protegida reconhecida pela Unesco, né? Essa reserva da biosfera, ela cria uma série de mecanismos que a gente vai discutir no bloco final, de alternativas de desenvolvimento, de a gente conseguir avançar, né? E especificamente para fechar, então, a gente teve uma reunião ontem da rede ibero-americana de reservas da biosfera, ou seja, todos os países ibero-americanos e hispanoparlantes, aí incluam, então, Espanha, que tem reserva da biosfera, se encontraram para discutir como é que está a situação delas. E o coordenador dessa reunião,
ele fez uma provocação muito, muito interessante, que talvez seja bacana para a gente pensar aqui. Ele falou assim, olha, em vez de a gente pensar só em áreas protegidas, ou seja, que a gente tem que estar protegendo elas, e no final das contas elas fazem tanto bem para a gente, elas oferecem tanto serviço para a gente, que tal se a gente entendesse ela como áreas protetoras? Protetoras, então essa é a frase de Sérgio Guevara, que está coordenando esse trabalho na rede que a gente chama de IberoMAB. MAB é o Man and Biosphere, é um programa da Unesco onde nasceram as reservas de biosfera. E aí, protetora por quê? Porque elas nos oferecem uma série de serviços ecossistêmicos, né? Por exemplo, elas fornecem água, elas fornecem regulação climática e, por fim, elas oferecem a base para uma das principais atividades econômicas do mundo, o turismo. E é com isso que eu passo, então, a relação entre áreas protegidas, então a gente entendendo isso como áreas protetoras de um grande serviço ecossistêmico, para o nosso serviço de turismo e pedir, então, para a Luciana dar continuidade nessa discussão agora. Obrigado e até daqui a pouco. Oiê. Oi. Estamos voltando. Então, Lu, antes de te passar a palavra, só para fazer a ponte, então, as falas do Paul, elas deram uma panorâmica nas principais questões ambientais, né? Os biomas brasileiros, a questão relevante das políticas públicas, e aí está fazendo a ponte com a área de turismo, né? Que é a área da tua fala. Então, eu queria só que você, por favor, pudesse já iniciar com uma panorâmica do mercado de turismo, né, no Brasil, no mundo, e depois os dados que você julgar relevante. Tá legal? Obrigado. Obrigada, boa noite. Primeiro, queria agradecer o convite do professor Ari, do DECOM, em estar aqui debatendo um tema que é tão pertinente para o momento, e também a presença do Paul. A gente já trabalhou juntos em vários projetos, e que pega uma região do Paraná, que é ali o Complexo Estuarino Lagamar, que começa em Iguape e termina ali perto da Ilha do Mel, e é um exemplo super importante da relação do turismo com o meio ambiente, né? Porque a oferta turística ali, ela praticamente é toda ligada ao meio ambiente. Em relação ao turismo, e aí aproveitando esse gancho, o turismo ele depende estritamente da oferta de serviços, da infraestrutura, da superestrutura para acontecer. A cadeia produtiva do turismo ela é muito grande e ela envolve principalmente pequenas e médias empresas, microempreendedores que estão sofrendo muito com o momento atual. Ari, por favor, você pode colocar a imagem 1 só para a gente visualizar a ponte, como é que essa cadeia se dá. Eu tirei essa imagem aí do Sebrae, a gente tem várias construções de cadeias produtivas, mas essa do Sebrae, ela é bem sintética, né? E ela mostra que, na verdade, a gente tem toda a oferta de produtos e serviços turísticos, toda a infraestrutura ligada a transporte, a comunicação, a saúde, a segurança, a saneamento, toda a parte de superestrutura, então as secretarias de turismo municipais, estaduais, o Ministério do Turismo, os órgãos que trabalham para o marketing turístico do Brasil, como, por exemplo, a Embratur, os conselhos municipais, estaduais, nacionais de turismo, todo o trade turístico envolvido, as universidades, a UFPR, a Universidade Federal do Paraná tem um curso muito antigo e importante na área de turismo, enfim, é uma cadeia enorme, envolve muita gente. Só para vocês terem ideia, até 2019, se a gente falar em termos de turismo global, a gente teve 1,4 bilhão de chegadas internacionais, e é um aumento, por exemplo, de 4% em relação ao ano anterior. Isso gerou, em termos de receita, 1,7 trilhão de dólares, né? E significa 7% das exportações globais mundiais.
calcula-se que 1 em cada 10 empregos no mundo todo, eles são gerados pelo turismo. Em relação à área de serviços, 29% das exportações gerais de serviços vêm do turismo. O turismo, ele fica atrás só da indústria química, da indústria de combustíveis, ele é a terceira maior indústria do mundo, né, o maior setor do mundo, e ele está à frente da indústria automotiva e da exportação de alimentos, por exemplo, tá? A gente tem como principais destinações do mundo, em relação a destinações que recebem turistas, França, Espanha, Estados Unidos, Itália, Turquia, México, Alemanha, Tailândia e Reino Unido. Em termos de arrecadação, os Estados Unidos vem em primeiro lugar, a Espanha, a França, a Tailândia, Reino Unido, Itália, Austrália, Alemanha, Japão e China. A América do Sul, cadê a América do Sul nesse contexto todo? Na verdade, a América do Sul retém só 1% do total de chegadas mundiais e 3% das receitas. O Brasil, ano passado, recebeu 6,6 milhões de turistas, de visitantes, como o Ari falou, procedentes principalmente aqui dos nossos vizinhos, um pouco de americano e europeus, principalmente italianos e franceses, gerando uma receita de 5,9 bilhões. Tá? Isso representa cerca de 8% do PIB nacional. E se tem uma estimativa, segundo o Sebrae, que o setor emprega 6 a 7 milhões de pessoas no Brasil todo. Tá? Por que as pessoas viajam? Elas viajam basicamente por lazer, né, para conhecer novos lugares, para ter contato com praias, com culturas diferentes, visitas a amigos e parentes e depois a negócios. Tá? Se a gente entrar um pouquinho na questão da pandemia, e aí tem uma pergunta bastante relevante. O turismo, a atividade turística, ela contribuiu para a disseminação da pandemia, né? A gente tem aí ao longo do século XX, principalmente através da metade do século XX, pode deixar essa daí que eu vou falar sobre essa imagem daqui a pouquinho. A gente teve ao longo da segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra principalmente, vários processos que se uniram para aumentar o risco de pandemias em gerais. Tá? A humanidade está mais urbanizada, a gente tem uma maior concentração de pessoas que aumenta o potencial de disseminação de doenças, e principalmente os centros urbanos, eles estão muito mais interconectados. Tá? Então, um passageiro sai da China hoje, chega no Brasil amanhã e pode, obviamente, estar infectado e trazer a doença para cá, como foi o que aconteceu, né? Quando se fala do primeiro caso, lá em fevereiro, um brasileiro foi para a Itália, se contaminou lá e trouxe a doença para cá. Tá? Então, a gente tem aí o turismo como esse deslocamento, e o turismo ele não acontece sem deslocamento. O deslocamento é um dos responsáveis, sim, pela disseminação da pandemia. E aí, o turismo cresceu muito com a questão da globalização. Né? A gente fala que o turismo não tem fronteiras. É uma frase recorrente do turismo. Assim como o Covid também não tem fronteiras. Tá? Então, a indústria turística, o setor turístico se expandiu muito com a globalização, e a gente vê, nesse momento, uma questão bem interessante, né? Que muitas nações, elas estão buscando nesse momento estratégias extremamente locais e nacionais de saúde pública, e muitas, num primeiro momento, se retiraram do que a gente chama de mundo globalizado, tanto da diplomacia quanto do comércio que essas nações estabeleceram.
Tá? Então, as regras anteriores, normais e globais de saúde, compreensão, elas meio que se desmoronaram. E aí a gente está vivendo nesse momento dúbio em relação a como é que a gente vai, como é que o turismo vai continuar agora com a questão da Covid. Tá? Então, a Covid, ela ela trouxe impactos gigantescos para a atividade turística. Eu trago esse slide que foi lançado ontem pela Organização Mundial do Turismo, em que traz um alerta que a chegada de turistas internacionais agora em 2020 podem cair entre 60% a 80%, dependendo dos cenários de reabertura e de contágios. Tá? Isso coloca entre 100 a 120 milhões de empregos em risco, que pode gerar aí uma perda de entre 900 bilhões a 1,2 trilhões em exportações. Tá? A OMT, ela traz 3 cenários. É óbvio que esse cenário, se a gente for pensar de março até agora, ele já está mudando. A gente tem algumas economias, alguns países reabrindo e já reabrindo a atividade turística. Tá? A Brastoa, que é um organismo das operadoras de viagem do Brasil, tem realizado uma série de pesquisas ao longo desses últimos 3 meses, com os associados, que esperam uma redução no faturamento entre 51% a 75%. Isso representa mais ou menos 7 a 11 bilhões de reais de diminuição de faturamento das operadoras e agências de viagens no Brasil. Tá? E essa é o pior cenário do turismo internacional desde que começaram os registros pelo OMT na década de 1950. Tá? O impacto ele está sendo sentido em todos os continentes. É óbvio que algumas regiões já começaram a se recuperar. Então, a gente vê já o deslocamento acontecendo em alguns países do Oriente, a Europa começando a reabrir algumas fronteiras internas, mas a recuperação mesmo, ela vem talvez a partir de 2021. Tá? Primeiramente, como viagens para visitar amigos e familiares, viagens de ócio. Por último, que vai se recuperar mais tardiamente, é a viagem de negócios. Tá? Eu tenho visto aí uma série de memes de pessoas carentes por viagens, carentes por praias, por exemplo. Saiu essa semana uma pesquisa nos Estados Unidos, assim, se você pudesse viajar hoje, para onde você iria? E eu acho que entre 10 destinos citados, 9 são destinos de praia, por exemplo. Tá? As pessoas elas estão sedentas por viagens. Mas como é que vão ser essas viagens? A UNB, a Universidade de Brasília, tem realizado também pesquisas com viajantes brasileiros que dizem que têm medo e não se sentem seguros para viajar. Cerca de 78% dos viajantes entrevistados disseram que não se sentem seguros nesse momento para realizar viagens. E 69% se sentem incomodados em relação à segurança e à saúde. Então, a gente acha que esse cenário ainda vai... o cenário da volta do turismo ainda vai demorar, tá? Embora as pessoas tenham intenção de viajar. Então, muitos adiaram as viagens, não cancelaram viagens que já tinham comprado, mas a percepção é de que
eu vou adiar esse ano, talvez para o ano que vem, ou no final do segundo semestre de 2020, a gente se sinta mais seguro para poder realizar uma viagem. E com certeza, como é que vai ser a retomada da atividade turística? Ela vai ser uma retomada, primeiramente, local. As pessoas elas vão viajar para locais próximos, para destinos nacionais. Se a gente fala do Brasil, as pesquisas dizem que se o brasileiro pudesse escolher uma região para viajar nesse momento, a região predileta seria o Nordeste. Depois, praias do Sudeste e viagens internacionais, neste momento, com uma queda enorme de procura e de até, eu não estou pensando em viajar para os Estados Unidos ou não estou pensando em viajar para a Europa. Já para o ano que vem, o intuito de viagens internacionais é bem maior, tá? E aí entra muito a questão da comunicação. Como é que os consumidores estão buscando informações sobre atividade turística? Então, através de redes sociais, através de sites especializados, e as agências estão buscando também um contato mais próximo com esse consumidor. Saiu uma matéria há poucos dias atrás no UOL sobre uma ponta da cadeia produtiva do turismo, que normalmente é uma área informal, que são os guias, os monitores ambientais, os bugueiros, por exemplo, se a gente pensar no Nordeste, eles são informais, e eles não têm renda se não tiver atividade turística. Então, como é que essas pessoas estão se virando? Então, tem desde pessoas que foram para outras áreas, estão trabalhando por exemplo, um bugueiro de Natal, está lavando o carro, está levando o cachorro no pet shop, um guia de um parque ali no Mato Grosso, ele trabalhava com arte também, virou, neste momento, grafiteiro. E aí tem o caso de uma guia do Rio de Janeiro, que trabalha com turismo cultural e que ela tem feito lives no Facebook, por exemplo, para divulgar a cidade com o olhar dela através de tours virtuais e está arrecadando recursos através dessa ferramenta, tá? Ou seja, a gente sabe que ainda vai demorar bastante para o turismo retomar, ou talvez ele nunca mais seja como ele foi até o ano passado, tá? Porque o foco atual vai ser na saúde, na minha saúde e na saúde do outro. As companhias aéreas têm um papel aí bastante relevante, é o gargalo, é o calcanhar de Aquiles, na verdade, do setor. Como é que a gente vai viajar com distanciamento social, né? Por isso, se espera um aumento muito grande das viagens de carro, as pessoas vão preferir, num primeiro momento, viajar de carro, e a procura, vai aumentar com certeza a procura pelos grandes espaços naturais, por um contato maior com a natureza, né? Essa é uma tendência que eu acho que veio para ficar, e que aí entra de novo a questão do meio ambiente, que é fundamental, porque com diversidade, com um ambiente preservado, eu tenho muito mais oferta e muito mais garantia de que o turista vai querer conhecer a minha região. E só para fechar, uma outra tendência é eu trabalhar que está começando na Europa agora, com os corredores turísticos. A gente fala muito na aviação dos hubs. Então, são cidades em que eu tenho, por exemplo, as grandes concentrações dos voos, e a partir daquelas cidades existem as escalas. Então, no Brasil, por exemplo, São Paulo é um grande hub. Se a gente pegar o Nordeste, o Ceará é um grande hub. Nos Estados Unidos, eu tenho Atlanta, eu tenho Dallas, Nova York.
Dubai é um grande hub, por exemplo, para viagens para o Oriente. A ideia agora é que se criem corredores turísticos onde muitos passageiros voem direto para os seus destinos. Então, por exemplo, as Ilhas Baleares recebem um grande número de turistas alemães. E eu já estou aqui com o meu tempo estourado, só esse último exemplo. Então, por exemplo, eles já criaram um corredor turístico ligando direto a Alemanha com as Ilhas Baleares. Sem passar, por exemplo, por Madrid ou Barcelona, que era onde eles paravam antes para poder fazer a escala. Então, essa é uma outra tendência também. Eu acho que é isso. Neste momento, a gente volta com o último bloco, onde eu vou mostrar alguns exemplos do que está acontecendo no mundo. Ari? Você vai voltar? Volta o Paul, faltam os 3. Oi, Lu, legal. Oi. Obrigado pelas falas. Então, já emendando, né, com essa parte final, que a gente vai falar sobre um pouco de tendências, etc., em relação ao meio ambiente, né? Tem aquele conceito que o Chomsky colocou do Green New Deal, né, que seria uma nova forma de comportamento de consumo, uma matéria que saiu no El País há pouquíssimos dias atrás. Aí tem uma outra do New York Times que tinha algumas previsões do que tende a acontecer com o turismo. Você já tocou no aspecto do incremento do turismo local, a questão do distanciamento social, aquela coisa do 1,5 metro, 2 metros, né, varia conforme o lugar, enfim. Problemas de desemprego no setor, né, de trabalhadores qualificados específicos. Se você manda embora, depois você vai demorar para formar uma nova mão de obra ou outras correlações. Você também colocou a questão da valorização do contato com a natureza. Tem o aspecto de limpeza, higiene, que vai ser cada vez mais severo, né? E as viagens em grupo, né? Que um dos teus slides aqui mostra essa questão dos grupos de uma forma que a gente fica meio assustado. Mas, enfim, aí no geral eu queria verificar com vocês, porque primeiro, a gente tem uma convivência com o Covid que teoricamente vai ser mais intensa por 1 ano e depois tende a ficar um pouco mais tranquila, mais regularizada, isso se não incorrer em novos ciclos, né, da doença. Ao mesmo tempo, tem aquela questão a dúvida, né? Houve melhora ambiental mesmo com essa parada na economia global, ou isso é meio bullshit, né? Meio balela? E aí, principalmente, né? Eu deixo uma pergunta para os dois, isso daí é legal para a gente aqui da comunicação. Como publicidade, jornalismo, relações públicas podem ajudar na retomada do setor? E os destinos, os países, as cidades, o que devem fazer? Então, aí eu abro a palavra para vocês, para a gente fazer um bate-papo. Lu, é melhor você retomar, então, e depois o Paul pode continuar. Não, Paul, você quer falar primeiro? Não? Ladies first. Então, a OMT, a Organização Mundial do Turismo, ela lançou ontem algumas diretrizes para a retomada da atividade turística. E entre elas, assim, o que é o novo normal, né? A gente está falando do novo normal. Então, a questão da recuperação da confiança através da segurança é fundamental. E você ter uma comunicação direta com o consumidor é fundamental para o trade turístico. Agências, hotéis, operadoras, transporte, e isso sem comunicação não vai existir. Então, uma comunicação direta é muito importante. Eu estou trabalhando num projeto que é o Plano Turístico de Marketing de Salvador, que é financiado pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento.
E eles pediram agora a inserção de uma parte específica sobre comunicação e o Covid. Como é que Salvador vai trabalhar a questão da segurança e do turismo pós-pandemia, né? E a gente está trabalhando muito a questão da inovação e de trabalhar com o valor agregado por meio de novas tecnologias, né? A tecnologia vai ser fundamental agora para um contato direto com o consumidor. Tanto que a OMT fez uma parceria enorme com o Google para treinamento, para minimizar, por exemplo, me fugiu a palavra agora, mas minimizar, ou diminuir relações, tanto de check-in em hotéis, quanto tempo em aeroporto, e para isso, né, nada melhor do que o profissional de comunicação. O Relações Públicas trabalha bastante na área, não só, mas também trabalha muito a questão da gestão de crise, do plano de comunicação integrado, a parte de eventos que vai mudar completamente, né? O evento presencial, esse sim é um setor que vai demorar muito para ser retomado. Então, a gente tem que pensar em inovação e pensar em sustentabilidade como o novo normal. Por exemplo, a questão da abertura, a Itália está reabrindo agora, né, para o turismo local, né? E aí já começou um debate entre governadores de regiões sobre o tal do passaporte sanitário. Então, o governador da Sardenha, por exemplo, ele quer exigir um passaporte sanitário para comprovar que os turistas que visitarem a ilha não estão infectados pelo novo coronavírus. E aí isso deu pano para manga entre as regiões da Itália. Tá? Então, aí o prefeito de Milão, por exemplo, rebateu dizendo que ele vai se lembrar das regiões que exigiram uma carta de imunidade quando ele for escolher um destino de férias, por exemplo. E isso está dando, assim, pano para manga. Imagina os italianos debatendo sobre isso. E, ao mesmo tempo, o governo do país está disponibilizando 500 euros para as pessoas que não têm renda, para poderem começar a se deslocar e fazer turismo na Itália, né? Porque, como eu falei anteriormente, a primeira retomada vai ser turismo local. Acho que eu falei demais já, né? Mas... Não, tá tranquilo, Lu, porque na verdade é engraçado quando a gente pensa nos italianos discutindo, né? Aquela coisa muito passional. Eu lembro de algumas declarações de prefeitos, né, de cidades da Itália, caçando pessoas na praia, né, ralhando com as pessoas que estavam fora de casa, etc. Tem uma coisa um pouquinho caricatural por um lado, mas por outro lado é algo bastante severo, né? Porque a gente sabe dos bairrismos, né, do norte e sul italiano por um lado, como a gente tem aqui no Brasil, sul, sudeste, né, nordeste, norte. Então isso é algo muito severo. A Covid aqui no Brasil começou como uma doença de uma classe mais abastada, então era até chique você falar que tinha Covid. Agora que ela está se espraiando, né, pelas barbas das grandes cidades, onde as pessoas com menor rendimento, elas começam a ser afetadas, então a Covid já começa a ser um atestado de distanciamento social compulsório que a gente tanto vê nas relações sociais tradicionais aqui no país, né? Mas, enfim. Desculpa. Vai lá, Lu. Não, e assim, uma questão importante, como eu já ressaltei no começo, é que assim, o turismo, ele depende dos pequenos e dos microempreendedores. E o governo, nesse sentido, tem ajudado
pouco ou quase nada esses micro e pequenos empreendedores. Então, é um momento importante para a gente refletir como é que vai ser, o que a gente quer do turismo no futuro, né? Como é que a gente vai reconstruir a atividade turística, né? A gente vai, se você quiser colocar aquela imagem que eu coloquei, né? Eu falei que a China, por exemplo, já voltou com a atividade turística e a gente pensou, é o fim do turismo de massa, e aí vem essa foto lembrando que não. As pessoas vão continuar viajando e vão continuar ávidas pelo consumo em geral, e o turismo é uma forma de consumo também. E aí fica como meio ambiente nisso, Paul. Tá, só antes do Paul, então, daqui a pouco a Giovana lá coloca as imagens, né? Deve estar caçando ali, mas é uma imagem que mostra um mar de gentes na muralha da China. Aí depois tem uma outra imagem, a Gil está abrindo aqui, né? Mas eu vou descrevendo. Tem uma outra imagem de uma praia, não sei se é Brixton, sei lá onde é, na Inglaterra, uma praia inglesa que não tem muito atrativo, mas com gente saindo pelo ladrão, né? Vamos esperar carregar. Essa daí. Se der para maximizar, ótimo. Vai lá, Luciana. Essa já é uma imagem agora da abertura pós pico de Covid na China, de chineses visitando a muralha da China. Ou seja, muito distanciamento de 1 metro. Sem nenhum distanciamento. Uhum. A outra foto eu acho que agora do dia 25 de maio, o Reino Unido já reabriu algumas coisas, já reabriu, acho que as praias, e pedindo distanciamento social, mas o que a gente vê na imagem é que está longe ainda da gente ter esse distanciamento. E essa é uma questão que vai ser importante também para a atividade. É a outra imagem. Bem, ela tá essa imagem que é dessa semana no Reino Unido já. As pessoas bem bronzeadas, né? 2 meses de isolamento, aquele sol europeu, e final, assim, todo bronze, né? Mas enfim. Então vamos lá, a gente vai esperar muito tempo, Lu, aí assim, amarrando aí com o Paul também, por favor. Paul, pode voltar. Com essa imagem do pessoal bem bronzeado como eu me sinto em casa aqui, assim, então Sua herança, né, inglesa, né, seus antepassados. Tô tranquilo, né, Paulucci, falando dos italianos. Bom, a gente está no tempo já vencido aqui, eu vou tentar só... mas fica tranquilo que a gente ganhou 5 minutinhos ainda. Tá bom, então 4 na verdade agora, mas acho que a primeira pergunta de a gente poder pensar aqui, quando a gente pensa nessa parte de meio ambiente, é de novo voltando àquela questão, a gente olha meio ambiente sozinho, a gente olha meio ambiente junto do resto, né? Eu estou brincando de forma provocativa com o resto e colocando o meio ambiente como centro. Ou seja, o meio ambiente está sozinho, ele está permeando, está transversal a todas as outras atividades, né? Aqui agora, obrigatoriamente, a gente vai ter que ver isso, assim, né? Meio ambiente permeando todas as atividades. Por quê? Porque se a gente pensa em relação a particularmente essa pandemia que a gente está enfrentando agora, ela tem uma série de narrativas, e aí eu vou voltar à tua provocação inicial, Ari, sobre o papel da comunicação, mas uma série de narrativas aí recheada de fake news, né? Ou seja, então, e aí se a gente vai limpando, e aí esse é um dos papéis importantíssimos da mídia livre, da mídia responsável, ou seja, de a gente conseguir estar trabalhando com isso, ou seja, da comunicação com C-O-M maiúsculo mesmo, né? A gente conseguir perceber que a relação dessa atual pandemia com a questão ambiental é visceral. Eu estou brincando com a palavra visceral, pensando no morcego, mas ela é visceral mesmo, tanto em relação à causa quanto em relação à consequência, né? Então, eu acho que a primeira questão é essa.
não dá mais para dissociar disso. E se a gente entende isso daí, tem uma série de grandes pensadores aí, Carlos Nobre, tem uma série de outros pensadores que colocaram essa questão. Bom, essa é a pandemia atual, né? Ela pode, como a Ari colocou, assim, de maneira mais intensa, ficar de 1 ano, mais 3 anos, ou seja, né? Agora, assim, ela não vai ser a única. Se a gente não olhar as coisas de maneira muito inteligente, de uma maneira muito econômica, de uma maneira centrada em termos de desenvolvimento, a gente está tomando uma lição agora que não é para esquecer, né? Então, a gente tem que encaixar agora a questão ambiental no cerne do nosso desenvolvimento, né? Pelo menos por conta da questão de saúde. Se a gente já não acreditava em mudanças climáticas, a gente já não acreditava em questão de água, pelo menos a gente conseguindo fazer esse tipo de análise. O Ari fez algumas perguntas, então eu acho que com isso eu tento responder um pouco a provocação da Luciana, sobre como é que fica meio ambiente. Espero que meio ambiente fique no centro agora. Não porque meio ambiente é mais importante, não porque meio ambiente está dentro de todas as atividades e está mostrando isso agora para a gente, né? E se a gente não conseguir respeitar isso, a gente vai de novo ter que aprender isso de novos jeitos e talvez cada vez mais frequente, né? O Ari fez uma pergunta interessante, ou seja, se a gente viu uma série de, né, os cangurus invadindo não sei o quê, os jacarés invadindo não sei o quê, ou seja, a Baía de Guanabara transparente, as tartarugas voltando ali para frente do Jockey, do Rio de Janeiro, ou seja... Marina da Glória. Da Glória, a gente teve várias imagens assim no Brasil, o mundo inteiro, e assim, foi isso que a gente viveu só? Não, a gente acabou de ver na parte inicial da minha fala, mostrando que de fato a gente teve uma série de retrocessos ambientais, aqui em particular no Brasil, com esses dados. Eu acho que são super importantes vocês pesquisarem o Atlas da SOS Mata Atlântica, o MAP Biomas, para a gente conseguir comprovar exatamente esses retrocessos que a gente teve e que justificam a atenção do mundo para o país que mais desmata no mundo inteiro, assim, dobro do segundo lugar, que é a Indonésia, mais que o dobro do segundo lugar. Então, essa é uma questão fundamental, né? Hoje eu aqui, eu consigo de noite, agora eu vou sair, eu vou ver as estrelas aqui em São Paulo, coisa que não acontecia, né? Então, isso daí tem equivalente do ponto de vista inverso, você tem uma série de coisas que a gente não está vendo, e talvez aquela famosa frase que o Ari começou falando mostre exatamente isso, e aí de novo reforça a provocação do Ari, ou seja, o papel da comunicação é estar atento para isso e para estar tratando as questões de maneira muito importante, por exemplo, a pandemia, mas está conseguindo mostrar exatamente isso que a gente tem que olhar também do que está acontecendo. Uma das questões centrais aqui, então, antes de finalizar, a gente vai trabalhar com o renascimento, né, da economia, que a Lua tem isso para 2021, esse renascimento do turismo, tudo, ou a gente vai ver o que a gente está sentindo agora na pele, né, que é um aprofundamento, né, ou seja, um exacerbar da situação anterior que a gente vivia, né? O Ari tocou bem no assunto, ou seja, a gente começou aqui no Brasil com uma situação de uma doença de elite, porque estava vindo da Europa, que estava vindo não sei de onde, tudo. E hoje a gente passou por uma coisa mais espalhada, e que claramente não é de elite, e agora, então, que a gente pensa em estar abrindo a economia. Então, é bastante importante a gente ver esse timing para isso, esse momento para isso, porque esses são dois caminhos importantes. A gente vai conseguir renascer isso de uma maneira inteligente, ou a gente vai estar de novo repetindo as mesmas questões. E para finalizar a questão, a Lu já respondeu bastante essa pergunta maior aí do Ari, até porque a gente está aqui junto com vocês, que são fundamentais para a gente nessa parte acadêmica aí da Federal do Paraná de comunicação. E aí então eu vou tomar de empréstimo uma questão que hoje até a gente discutiu de manhã mais cedo com o Instituto Geológico numa reunião aqui de São Paulo, que é tomar de empréstimo de educação ambiental, ou seja, de percepção em relação aos comportamentos erráticos das pessoas, né? Mais de 95% das pessoas que fazem comportamentos erráticos em relação a questões ambientais
elas não fazem por vontade. Elas fazem por falta de conhecimento. Ou seja, se a gente for trabalhar em cima desses mais de 95%, o papel de comunicação, o papel de estar influenciando tomada de decisão, caminhos, ou seja, o papel da comunicação no sentido mais amplo, passa a ser essencial, e a gente está abarcando com uma porcentagem quase totalitária da população, né? Isso, para finalizar, então, se torna extremamente essencial hoje, quando a gente vive uma vergonha em relação a fake news, né? Assim, as pessoas repassam isso sem checar. Não vou nem falar das pessoas que criam isso, assim, algo sem comentário em relação à dignidade humana, mas esse é um papel talvez mais nobre de se trabalhar comunicação, de trabalhar publicidade, de trabalhar a questão de marketing. A gente está conseguindo fazer pesar as coisas que realmente vão se importar. E a análise que eu tenho lido e ouvido em relação às principais empresas que vão sair vencendo, aí já não é mais só turismo, né, são aquelas empresas que se mantiveram distante dos fake news, se mantiveram distante das oportunidades de estilo abrir a porteira para passar a boiada, ou seja, né, essa é a tendência da sociedade hoje, é a tendência das empresas. Quem vai sair ganhando é quem está distante disso. E aí, de novo, reforço o papel de vocês. Obrigado, Ari, obrigado, Departamento de Comunicação. Lu, obrigado, é um prazer estar fazendo isso com você. Ari também, e espero repetir isso mais vezes de outros jeitos. Legal, gente. Então, assim, só para passar a palavra quer falar alguma coisa, Lu, por favor? Quero, só finalizando e terminando, a gente tem uma discussão aí na área também, assim, será que é hora de resetar um pouco a atividade turística? E aí tem vários municípios, várias cidades importantes do mundo, como Amsterdã, Edimburgo, Veneza, repensando muito. A gente sempre fala no turismo que o turismo ele não deve ser uma atividade por si só. Ela tem que acontecer, mas você tem que pensar primeiro na comunidade anfitriã. E o turismo é uma ferramenta para quê? Para evitar xenofobia, para evitar racismo, para evitar individualismo. Então, a comunicação ela deve ser um instrumento nesse momento para gerar esse debate e para gerar a reconstrução da atividade turística como algo benéfico para o meio ambiente e para a população local. E aí o último slide que eu coloquei, que é um exemplo de Veneza, por exemplo, eles estão debatendo muito essa questão, né? A gente não quer mais uma cidade só turística, a gente quer uma cidade para a gente. Eu acho que muitos lugares turísticos vão repensar isso daí. A questão de se reapropriar, né, a cidade aos próprios cidadãos, né, deixar de ser simplesmente uma fonte de faturamento. Aí tentando fazer um apanhado dessa fala final de vocês, e daqui a pouco a Mari, que já pode entrar aí, Mari, para fazer a ponte com o pessoal do Cacos. Fala, Mari, tudo bom? Desculpa, a gente está aqui invadindo, desculpa o seu horário. Pouco a gente canta aqui para entrar na parte artística, né, do Cacos, mas só para a gente dar uma encerrada, então, assim, só para destacar o seguinte, né, a atividade, tanto de turismo quanto de meio ambiente, que estão bastante conectadas, elas requerem planejamento estratégico também de longo prazo, que seja multifatorial, que seja integrado, etc. Aí, o nome que estava me batendo aqui era o do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Eu fui pesquisar o outro nome que eu havia esquecido, né, que é o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Então, assim, quando a gente pensa em planejamento vindo de profissionais ou técnicos que não necessariamente têm vínculo com as áreas, fica difícil da gente imaginar que vai ser uma coisa bem feita. Lembrando, Marcelo Álvaro Antônio é aquele do Laranjal, do período eleitoral. O Ricardo Salles agora ficou famoso pela boiada, mas ele tem problemas com a Justiça de São Paulo também, já faz uma longa data. E tem a questão da fake news, né, que parte do governo entende como liberdade de expressão.
E, na verdade, a liberdade de expressão não é a liberdade de você sair inventando situações e etc. E por isso é muito importante a gente lembrar do papel, da credibilidade das marcas, as marcas serem ativas para apoiar os movimentos, que eles são coerentes, consistentes e cientificamente embasados. A gente sabe que tem turismo religioso também, mas mesmo o turismo religioso, ele requer um planejamento estratégico baseado em dados, em fatos, não em achismos, né? Gente, muito obrigado pela participação. Obrigada. De vocês. Pô, Lu, valeu mesmo.